a música, para algumas disse que estava cortando, para outras estava bem, não sei se é a internet. Boa noite, estava bem boa a música. Dava quase vontade de dançar e esquentar um pouquinho para quem está no frio do Rio Grande ou no calor de Minas Gerais. Sejam bem-vindas ao nosso encontro. A tela está cheia aqui para mim já. Olha aí, já temos mais de 30 participações. Sejam bem-vindas. Muito obrigada, tá bom? Obrigada pelo seu presente. Eu não precisava, não quero que fique se preocupando comigo, tá? Eu sei que teu coração é lindo, eu amei, tá? Muito obrigada, tá? Agora sim. Marcos, está por aí? Boa noite para ti. Tá por onde hoje? Boa noite, estou em casa. Hoje estou aqui no sítio. Tirei para trabalhar por aqui, aproveitar esse friozinho, né? Não tem como não estar de touca, tá muito frio, né? A gente vai se encarangando aqui. Sol, querida, boa noite. Como é que está aí por Santa Catarina? Boa noite, Lu. Boa noite a todos. Estamos super empolgados, né, para mais esse encontro. Santa Catarina está gelada também. A gente teve um dia lindíssimo de sol hoje aqui, mas finalzinho da tarde a temperatura começou a baixar. Então, fogão a lenha, lareira, entendeu? Né, um casaquinho mais reforçado. E aí, colegas de Minas, como é que tá por aí? Só para nós ouvir todos os extremos do nosso encontro. Olá, boa noite. Estão me ouvindo? Boa noite. Aqui tá gostoso. A noite é mais fresquinho, mas assim, o dia é maravilhoso. Sol, calor. Uma blusinha tá ótima. Oh, coisa boa! E aí, Marcos, com essas nossas conexões de todos os nossos estados, aqui o nosso encontro de hoje fala de conexões. Exatamente, Lu. Hoje a gente vai falar de um tema que eu sou completamente apaixonado, né? Que é como a gente se conecta efetivamente com a gente mesmo, com o outro, né? Com algumas causas, como a gente se conecta, como aprendi hoje a refletir um pouco sobre isso com a minha amiga Sol, né? Como a gente se conecta com o feminino, como a gente se conecta de fato com o eu interior, né? Então a minha proposta hoje é a gente bater um papo mesmo, a gente está conhecendo um pouco mais esse grupinho aqui, né? A gente está, deixa eu ver aqui com quantos participantes, vamos dar uma olhadinha aqui, a gente está com 48 participantes, e a proposta é a gente fazer um encontro bem leve, bem tranquilo. Eu vou provocar um pouquinho vocês para falar, claro, lógico, aquelas que se sentirem mais à vontade, quiserem participar. E a gente também, então, vai ter hoje uma convidada super especial, que é a Sol, né? A Solange, a coordenadora do Comitê Mulher da Cooperativa, esse grupo que organiza tudo isso e tal. E a Sol também vai trazer um pouquinho para nós uma reflexão muito interessante dentro dessas conexões, né? E eu vou começar já convidando a Sol para fazer essa participação especial, né? Ou seja, trazer essa reflexão para a gente hoje, para a gente olhar essa conexão mega importante que é da gente com a gente mesmo, ou melhor, de vocês, ou seja, das mulheres com o feminino, olhando um pouco para isso. Então, Sol, tá contigo. Perfeito, Marcos. Muito obrigada, tá? Primeiramente, eu gostaria de dizer que quando a gente fala, né, em conexão, parece algo que está super compreendido para todos nós, porém, eu acho que vale, sabe, um encontro como esse de hoje, para a gente olhar melhor, né, para como é que essa conexão de fato pode acontecer, porque tem algumas palavras que elas estão no nosso dia a dia e, como eu mencionei, parece que a gente conhece, parece que a gente entende,
né? Mas hoje, além da leveza que eu tenho certeza que você vai nos proporcionar, eu acho que a gente vai sair com uma ideia de conexão um pouco diferente. Então, eu gostaria, primeiramente, de me conectar com vocês, de me conectar com cada uma de vocês, me conectar com o Marcos, porque o Ação Mulher, aos pouquinhos, a gente vai conseguir dimensionar para vocês o que, de fato, ele significa, né? E como é que ele está construído. Mas o Ação Mulher, ele é, acima de tudo, conexão. Ele é, acima de tudo, essa possibilidade, essa ponte, né? Que, através da Sicredi, através do comitê, através do Marcos, através de vocês, a gente está conseguindo se conectar. A gente está conseguindo se encontrar. E hoje, conversando um pouquinho com o Marcos, eu até mencionei para ele que eu, né, gostaria, já que nós iríamos falar de conexão, eu gostaria muito de poder trazer para vocês uma informação que, ao meu ver, eu penso que toda mulher, todo feminino deveria saber dessa informação, né? Então, eu espero que ela seja, de alguma forma, relevante para vocês, tá? Então, é uma breve reflexão, é só uma pincelada mesmo, né? Para a gente conectar com essa referência. Então, a primeira coisa que eu gostaria de colocar para vocês é que, para ouvir essa informação, a gente faça um movimento, eu diria, tá? Então, eu vou pedir para vocês, espero que todo mundo esteja conseguindo me enxergar, eu vou pedir que vocês façam com a mão de vocês um triângulo, exatamente como eu fiz aqui, certo? E, na verdade, todos, o Marcos também está convidado a fazer, certo? A gente vai pegar esse triângulo e a gente vai posicionar esses dedos aqui, ó, a gente vai posicionar no nosso umbigo, ok? Literalmente em cima do umbigo. Então, dessa forma, a gente acaba de fazer um triângulo, certo? Esse triângulo, ele fica exatamente em cima do nosso útero. Ele fica exatamente em cima do local onde, para o nosso feminino, é onde a gente nutre todo o nosso potencial criativo. A gente, quando pensa em conexão, a primeira coisa que a gente precisa olhar é qual é a conexão que eu estou tendo comigo mesmo. Qual é a conexão que eu estou tendo com o meu feminino? E aí eu pergunto para vocês, qual feminino? Que feminino é esse, né? Que mulher é essa que a gente fala, né? Que está tão em voga hoje, a gente buscando raciocínios e reflexões. Então, esse feminino que eu quero falar para vocês, ele é um feminino que ele é cíclico. Então, a partir dessa reflexão é que eu quero propor a conexão de hoje à noite. Então, quando eu falo cíclico, eu estou dizendo que a mulher, tudo que acontece dentro dela, tudo que acontece dentro desse feminino aqui, tem uma correlação direta com o que acontece fora. Só que, de alguma maneira, ou eu não sei disso, ou eu me esqueci disso, ou eu fui formatada para não lembrar disso. Tá? Então, eu quero falar dessa correlação, porque a partir do momento que eu entendo, que eu compreendo e, de repente, né, considero que existe essa correlação, muda tudo na minha vida, tá? Essa correlação, né, diz o seguinte, que nós mulheres somos cíclicas e todo o movimento que acontece dentro da gente está relacionado com o que acontece fora, tá? Então, quando eu falo cíclica, é como se nós mulheres tivéssemos uma correlação com os ciclos da natureza, como se nós tivéssemos uma correlação com as estações do ano, com as fases da lua, tá? Então, considerando que nós somos um ser cíclico, todos esses ciclos que acontecem dentro de mim, se eu não conhecer e, acima de tudo, se eu não identificar em qual deles eu estou, a minha postura de vida, ela fica afetada. Quando eu não tenho conhecimento dessa minha conexão interna e desse meu ciclo interno, tudo o que eu for ter como atitude, como escolha, pode ficar afetado. Então, bem rapidamente, para eu não me prolongar, eu quero falar para vocês, então, quais são os 4 ciclos, né, que compõem, né, esse nosso ser feminino, tá? Então, eu falei para vocês que a gente tem uma correlação, né? Então, vamos imaginar o seguinte, o primeiro ciclo, ele está correlacionado com a lua nova, correlacionado com o inverno, e correlacionado com a mulher anciã. Independente da fase da lua, certo? Esse ciclo, ele significa quando a mulher
vai começar a menstruar. Por isso, ciclo menstrual. Porque ele, na verdade, delimita o nosso processo interno. Ele delimita esse contexto. Então, a primeira fase do nosso ciclo, a gente fala que é conectado com a lua nova, certo? Não quer dizer que tenha que estar na lua nova. E sim, entendeu? É quando começa o meu ciclo menstrual. Nesse momento, aparece para mim o arquétipo da anciã. Ou seja, o meu movimento interno, entendeu? Ele é um movimento de recolhimento. Ele é um movimento onde eu quero ficar sozinha, onde eu quero encontrar o meu cantinho, onde eu não quero conversar com você, ok? Família, marido, amigos, eu não quero, certo? Quando eu conheço isso, a minha menstruação começa. Eu sei que é esse arquétipo que está presente, eu sei como é que eu vou me projetar para fora. E eu também sei o que eu tenho que me presentear para dentro. Qual é o tipo de movimento. Então, nesse momento, a gente fala que é muito legal a gente ficar sozinha, a gente encontrar um momento de silenciar. A segunda fase do nosso ciclo está correspondente com a lua crescente, correspondente com a primavera e correspondente com o arquétipo da donzela, certo? Nesse momento então, eu já menstruei, é o ciclo seguinte, é o ciclo onde eu tô com a energia toda, onde eu tô com disposição. Nesse momento, quando eu tô nessa fase do meu ciclo, é o momento em que eu faço tudo acontecer, é o momento do mão na massa, é o momento de botar em prática aquele projeto que eu quero realizar, certo? A terceira fase do nosso ciclo está conectado com a lua cheia, com o verão, com o arquétipo de mãe. É o momento em que nós mulheres ovulamos. Esse momento é o nosso momento máximo. É um momento onde a nossa confiança ela está muito mais rebuscada. É um momento que o nosso poder de sedução é assim, ó. Sabe aquele dia que você se sente linda, você se sente maravilhosa, né? A tua empatia, ela vem para fora, sabe? E nesse momento é a hora que a gente é a gente mesma, né? É a hora onde você conecta literalmente com o teu feminino e o universo fala para você que você pode gerar uma vida. Você pode, né? Enfim, nesse processo aí, né? Escolher dar a luz e seu portal aí para alguém vir para esse mundo, ok? E a quarta fase do nosso ciclo, ela está conectada com a lua minguante, com o outono e com o arquétipo da ceifadora. Nesse momento, é um momento onde nós entramos no que a gente chama de TPM. É o momento em que a gente ativa, certo? A nossa intuição. A gente acha e tem uma visão errônea de que esse período aí da menstruação é o pior período, ninguém gosta de estar. E eu tenho para dizer para vocês que ela é a melhor fase do nosso ciclo. É onde todos os nossos insights, eles podem vir à tona. Só que a gente se esqueceu disso, ou a gente nem sabe. E aí a gente não aproveita essa conexão, certo? A gente nem sabe o que fazer com isso, né? Então, o que acontece? É na TPM que eu ceifo tudo. Ceifadora, literalmente, de cortar, entendeu? É onde eu tenho o meu maior potencial de desapego, é onde eu realmente deixo ir, né? Então, na verdade, as decisões de cortar coisas, de deixar de fazer, normalmente elas acontecem nesse momento, tá? E como, né? A proposta é a gente passar bem rapidinho e eu quero finalizar, só quero, então, reconectar com vocês para a gente poder ter consciência e depois, se vocês acharem que é bacana, a gente pode daí mandar um linkzinho para aprofundar, tá? Então, nós mulheres, nós somos cíclicas. Se eu tiver noção disso, que eu sou cíclica, eu tenho noção que em cada semana do mês eu estarei de um jeito, certo? Então, eu não sou instável. Eu não posso me comportar como tal. Eu tenho que reconhecer como é que eu estou em cada uma dessas fases. Eu preciso me conectar com cada uma dessas fases, porque aí eu vou performar o meu máximo. Aí eu vou ativar a minha potência. Porque o feminino é potência. É isso que a gente é. A gente nasceu para ser potência. Só que se eu negligenciar, entendeu? Todas essas fases do meu ciclo, eu vou passar por cima das minhas necessidades. E se eu passar por cima das minhas necessidades, não há nada mais que eu faça que me conecte com o meu externo de uma maneira prazerosa. Então, a minha reflexão para hoje, como eu falei para vocês, era bem rapidinha, era dividir com vocês isso. Por quê? Porque quando eu descobri isso na minha vida,
eu só gerencio as coisas da minha vida de acordo com o meu ciclo. Então, eu sei que naquela semana é a semana que eu não vou dar resposta para ninguém. Por quê? Porque eu estou no meu processo interno. Essa semana eu sei que é a semana que eu vou decidir e eu vou botar aquele projeto para acontecer, certo? Então, o meu convite para vocês é que, se vocês acharam que é bacana, tentem buscar mais. A maneira mais fácil é começar a se observar. Você vai perceber que é certinho. Cada semana você é uma. Eu brinco que a gente, mulher, tu tem 4 cartas na manga e o Coringa. Entendeu? 4 cartas na manga porque você já tem o teu ciclo. E o Coringa, quando tu conhece ele. Aí você é dona do baralho, entendeu? Aí o potencial fica gigante, tá? E eu acredito que uma boa maneira da gente começar, sabe, esse processo de olhar para dentro e daqui a pouco poder conectar com esses ciclos é a gente conhecer a roda da vida. Ela é, na verdade, um movimento que eu posso fazer o quê? No meu caso, eu aplico em cada uma dos meus ciclos. Então, num mês, começou o ciclo, eu faço a roda da vida. Começou, eu faço a roda da vida. Por quê? Porque daí eu consigo enxergar o meu integral. Aí eu consigo enxergar todas as que eu sou, entendeu? Dentro dessa roda da vida, né? Então, eu acredito que o Marcos talvez vá trazer alguns insights para a gente em relação a isso, certo? Então, né, a minha contribuição talvez seja essa, no sentido de, olhe, e você, daqui a pouco, tome consciência de que nós somos cíclicas, e a gente é tudo isso junto, entendeu? E a gente precisa conhecer tudo isso junto, tá? Muito obrigada, Marcos. Que lindo isso, Sol, né? Muito legal, né? Eu não tinha parado para pensar sobre isso, assim, mas como é gostoso a gente aprender, né? Como é gostoso a gente descobrir coisas novas e entender o porquê as coisas são como são, né? E como diz a Sol, assim, olhar um pouco para isso, para ver a força da mulher, né? Eu já há muito tempo trabalho com isso e eu não tenho dúvida, né? Ou seja, de que as mulheres têm esse poder, né? É o que eu brinco, assim, que às vezes, até eu uso muito essa frase, né? Que eu digo que existem mulheres fortes e existem mulheres que não descobriram a sua força ainda, né? Eu acho que isso que a Sol trouxe é um pouco dessa descoberta dessa força que muitas não sabem que tem, né? Então, às vezes, quando tu fala assim para alguém te pergunta, o que tu tem? E tu diz, nada, me deixa, né? Entender que isso tem um porquê e realmente nada, me deixa, porque tu tá num ciclo, tá numa fase que isso é bacana. Muito legal, Sol, gostei demais, gostei bastante mesmo. Tenho certeza que as meninas curtiram também. Nós começamos, né, e a Sol falou um pouquinho aí da Roda da Vida, já eu vou trazer um pouco desse exercício, que para mim ele é mágico, né? Ele me conecta realmente com diversos atores e diversas fases da minha vida para fazer uma reflexão de como eu tô e de o que está sendo importante nessas fases para mim. Mas antes disso, né, eu gostei muito não sei se vocês viram aí na tela de abertura dessa nossa live, a Lu e a Dani colocaram uma frase da Michelle Obama, né? Eu sou completamente apaixonado pela história dessa mulher, né? Eu gosto demais, assim, de acompanhar ela. E o livro dela é muito bacana, né? E eu contei para as meninas um dia essa história dela que para mim é muito legal, né? Que eu brinco assim que os cientistas dizem que nós somos feitos de átomos, né? Mas um passarinho me contou que nós somos feitos de história. E eu queria contar uma pequena historinha da Michelle Obama, e eu queria que vocês também fossem pensando assim, uma historinha legal tua. Que história bonita da tua vida você podia compartilhar com a gente, né? Se alguém se sentir confortável, vai pensando aí. Essa história da Michelle Obama está no livro dela, num dos capítulos assim, que eu achei muito bacana. Ela chegando com o motorista e segurança dela, né? Foram num café, e ela encontrou no café um cara e ficou conversando muito com ele. O motorista, segurança e tal, ficou de olho e tal. E quando saiu, né, ele perguntou quem era, né? E ele disse assim, nossa, é o dono do café aqui, era meu namorado de adolescência, né? E o cara olhou para ela e disse, nossa, a senhora poderia ter virado dona de restaurante. E ela virou para ele e disse, não, ele poderia ter sido o presidente dos Estados Unidos, né?
Essa frase, para mim, é uma historinha, né, que ela conta, e para mim é muito forte isso, né? Porque realmente, né? Ou seja, quando olha, a primeira coisa que diz, olha, a senhora, né, poderia ter virado chefe de restaurante, dona de restaurante. Ela disse, não, 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 né? Quem diz que, né, atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, né? Isso é algo que colocaram na cabeça da gente. Algumas pessoas ainda repetem isso, e isso, quando a gente se conhece, quando a gente se conecta, quando a gente se reconecta efetivamente com um pouco disso que a Sol trouxe, né? De por que a gente é desse jeito, né? Ou seja, enquanto mulher, por que é assim? Por que tem esses ciclos? O que tem a ver com isso? Gente, isso é muito bacana. E nessa linha de história, eu queria conhecer um pouquinho. Eu tenho uma conexão muito grande com as mulheres aqui do Sul, né? A gente conseguiu fazer um ano todo de encontro presencial, né? Eu conversei um pouquinho com a Elo, e eu disse um dia para ela, assim, com a Heloísa, eu disse, Heloísa, a gente colocou 600 mulheres, né, dentro de um ginásio para trabalhar o dia todo. E ela disse, meu Deus do céu, né, 600 mulheres para ficar um dia todo conversando e tal. E foi um encontro maravilhoso, assim, né? Conexões lindíssimas, né? Muita emoção nesse encontro e tal. E a gente não teve essa oportunidade de fazer isso com vocês ainda, né? Então a conexão com vocês, esse olho no olho, acontece através de uma tela, né? Eu digo que essa tela do meu computador, eu já estou amigo íntimo da minha tela, né? Porque eu passo o dia inteiro conversando com ela, assim. Mas eu queria conhecer vocês um pouquinho mais, né? E eu queria não conhecer o nome, né? Não conhecer o nome da pessoa, aquelas letras que dizem quem tu é, mas eu de fato queria conhecer um pouquinho a história de uma, duas meninas que estão aí de Minas, né? Ou até desse grupo todo. Se alguém se sentir confortável e pudesse contar um pouquinho, uma história bonita da tua vida. Tá? Qualquer história vale. Alguém acha que pode compartilhar comigo? Eu prometo que a gente está aqui num terreno super, super seguro, né? Que esse grupo aqui, né? Ou seja, à medida que a gente vai se conhecendo, que a gente vai trabalhando e que a gente de fato vai se agarrando um no outro, né? A gente tem histórias lindas de desenvolvimento e de autodesenvolvimento pessoal nesse grupo, onde as pessoas pegam de fato eu não gosto de chamar de ensinamentos, mas essas informações, e vão aprofundando e vão trazendo isso para suas vidas, né? Eu gosto de olhar para isso como presentes, né? Presentes que a gente recebe em determinado momento, ou de participar, ou de ser ouvida, ou de poder falar, ou de poder contribuir. E eu acredito muito, meninas, nisso, que nada na vida da gente acontece por acaso. Mas, assim, absolutamente nada. Se você está aqui participando hoje, essas são as 4 máximas da Índia, né? Eu gosto muito de estudar a cultura deles, e eles trazem, né, que quando começar alguma coisa, começou. Vai acontecer durante o evento a única coisa que era para ter acontecido. Quando terminar, terminou, e quem está aqui é a pessoa certa, né? Então, essas 4 máximas. E isso, para mim, faz muito sentido, né? Então, assim, olhar para esse grupo e dizer assim, o que me impede de me entregar para esse processo de desenvolvimento, né? O que me impede de me jogar, de contar um pouco, de trazer isso e eu dar não gosto de falar de voto de confiança, mas de eu me entregar e realmente participar. Então, nesse sentido, eu queria ver uma pessoa, né, que fosse, né, conhecer a história de uma outra personagem dessa história, desse grupo que, embora a gente não se conheça ainda pessoalmente, tenho certeza que a gente já está virando amigo dentro disso, antes de eu falar de Roda da Vida.
Eu sei que assusta, né, Oi, esse computador. Marcos. Oi! Oi, Quem que vai meninas. compartilhar comigo? Oi, meninas. Então, Oi! quem não me conhece, eu sou a Giane do Novo Xingu. Oi, Giane! Vou compartilhar, então, um pouquinho, tá? Bem rapidinho. Tá, combinado. Eu sou natural de Curitiba, do Paraná. E quando eu vim embora para cá, eu era muito pequena, eu tinha 11 anos. E eu já tô com 30. E o meu sonho sempre foi voltar para lá, né? Sempre foi voltar para Curitiba. E aí eu casei, e o meu marido disse que não ia para lá. Não ia em hipótese alguma. Mas eu sempre tive o desejo no meu coração de voltar. Aí as meninas que me conhecem sabem que eu sou muito Deus, né? Deus é tudo na minha vida. Então eu comecei a pedir para Deus que, se não era da vontade dele, que tirasse o desejo do meu coração de voltar para lá e que aqui fosse meu lugar, né? Passou-se uns 10 ou 12 dias, chegou uma pessoa para mim e disse assim: minha filha, eu não te conheço, eu nunca te vi, mas eu tenho alguma coisa para te dizer. O teu lugar é aqui. Eu nunca tinha visto essa pessoa. Foi, assim, extraordinário. E então, tipo, depois daquele dia, então, né, me conectei aqui. Disse, então, é aqui o meu lugar. E o meu outro sonho também sempre foi trabalhar em uma instituição financeira. E eu tentei em várias, e eu tentei 2 vezes no Sicredi, não fui chamada. Logo que aconteceu isso, depois que passou isso, passou 1 mês, 2, e eu fui chamada no Sicredi. Então, eu acredito que tudo acontece, não é por acaso, como o Marcos disse, né? Nada é por acaso, tudo tem se tu colocar Deus na frente, tudo vai dar certo. Giane, Um pouquinho da minha história. essa história, que linda essa história, né? Me emocionei aqui, fiquei até arrepiado, porque eu acredito muito nisso, né? Isso para mim são conexões, né? Essas conexões, gente, não tem preço. Não tem preço quando você consegue perceber isso, né? Quando você consegue trabalhar isso, né? E realmente pedir cada uma dessas coisas. Que linda essa história, assim, muito bacana. Tem mais alguém que quer compartilhar uma história? Adorei. Tem mais alguém? Chipamos aqui, Giane, que eu gosto muito dessa questão, dessas coisas que a gente joga para o universo, né? Eu faço muito isso também, assim, né? Eu gosto muito, a gente já vai falar um pouquinho disso na Roda da Vida. Eu curto muito não pedir coisas, né? Então, assim, eu sou muito de agradecer por tudo que acontece, né? Porque eu tenho essa crença também, eu brinco que eu tenho um canal direto com o cara lá de cima, assim, né? E ele sabe exatamente o que eu preciso, ele sabe exatamente o que está faltando, então eu não preciso pedir nada, né? Ele que tem essa bússola aí da minha vida e sabe para onde eu preciso ir, né? E eu só faço, tenho me trabalhado para fazer o bem e aí o resto vem, né? Eu acredito muito nisso. Tem mais alguém que quer compartilhar a história? Adorei. Oi, Marcos. Oi, meninas. Tudo bem? Tudo. Que bom estar com vocês esta noite. Eu tenho uma muito parecida com a da Giane e tem tudo a ver com conexão. A família do meu pai era uma família muito pobre. E alguns tios do meu pai, vieram embora para Santa Catarina, quando eles eram pequenos. E daí, quando era época de finados, esses tios meus voltavam para o Rio Grande, né? Porque sempre em finados eles iam visitar. E aí, nós íamos comer pitanga, eu e os meus tios, no mato. E era muito legal. E eles sempre falavam muito bem de Santa Catarina. E a gente lá vivendo assim, sabe, não faltava nada, mas era uma vida bem difícil. E eles chegavam sempre muito bem. E um dia eu disse para o meu pai, assim, pai, eu um dia vou morar em Santa Catarina. Eu quero ir morar para lá. Tá, e daí, tipo, a minha vida foi passando,
E um dia eu conversando com um senhor, assim, bem humilde, e contando um pouco disso, né? E ele me disse, você vai para Santa Catarina. Você vai ter o teu tempo. E assim se passou alguns anos, né? E aonde eu estou hoje. Então, assim, ó, tem muito a ver o que a gente deseja, né? O que a gente quer. E o mundo de uma forma tão especial, ele faz a gente se conectar e acontecer o que a gente realmente deseja e o que a gente realmente quer. Então, tudo que a Sol trouxe hoje, agora o que a Jane falou, tem muito a ver com a nossa vida, com a nossa conexão, com o que a gente quer. Bem por aí, Clarice. Eu também gosto muito disso, né? E aquela coisa, né? O que você pede, a gente chama isso da questão psicoemocional, né? Quer dizer, de a gente cuidar um pouco dos nossos pensamentos, né? A minha ex-mulher, ela fala muito isso. Quando a gente está conversando, muitas vezes a gente fala sobre isso, que é essa questão de que a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente pede. Que a gente é muito abençoado no sentido de o que a gente pede de uma forma ou outra acontece, né? Isso tudo tem a ver com a energia que a gente bota nisso, o quanto a gente pede, né? Com o desejo que a gente pede. Mas que legal, meninas. Nessa linha do que a gente está falando, então, dessas conexões, eu queria trazer para vocês um exercício que é o exercício da roda da vida. O que é essa roda da vida, né? É como se a gente olhasse a nossa vida sobre um olhar de satisfação com ela, né? Então é lógico que, como trouxe a Sol esse conhecimento para nós no início da nossa live de hoje, eu só vou conseguir me conectar com esses 4 ciclos, né? Ou seja, dessa essência feminina, se eu conhecer esses 4 ciclos e saber quando eles acontecem. E assim também é a roda da vida, né? Muitas das vezes a gente quer alguma coisa e uma hora a gente acha que quer uma coisa, outra hora a gente acha que é isso, né? Uma hora a gente... e às vezes a gente acaba não prestando atenção nos detalhes disso, né? Por exemplo, muitas pessoas me procuram, e principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora, e dizem que estão com problema financeiro, né? E quando tu vai olhar, o principal problema dessas pessoas não é o financeiro, né? Porque o financeiro, tu consegue um empréstimo e tal, se fosse só isso, teria que estar tudo resolvido. Mas não é isso, né? Então, esse que tem por trás, essa coisa de o que eu faço com isso, o que eu faço, eu estou à disposição de que tem um pouco a ver, então, com essa roda da vida e com esse entendimento disso. Quando a gente olha a roda da vida, a gente divide ela em 4 partes, meninas. Uma parte da roda da vida é a nossa qualidade de vida, então olhar para como está a qualidade de vida. A outra parte é a gente olhar para como está essa questão pessoal, né? E aqui entra muito esse autoconhecimento, entra muito isso que a Sol trouxe. Olhar como está a nossa questão profissional, que se isso não tiver legal, a nossa profissão, aquilo que de fato a gente quer fazer, também a coisa não anda. E olhar os nossos relacionamentos, né? Então, o que nós vamos fazer hoje é olhar o nível de satisfação de cada uma de vocês com essas partes da vida. Eu vou colocar uma imagem aqui e eu queria que, se você tivesse um papel e uma caneta, ou se tiver com o celular aí, porque eu precisaria que você fosse se dando nota, né? Eu vou falar, eu vou solicitar o teu nível de satisfação com esse ponto e tu vai te dar uma nota de 1 a 10 em relação ao teu nível de satisfação, né? Então, eu vou dizer, por exemplo, qual o teu nível de satisfação com a tua criatividade, hobby, diversão, né? Reunir os amigos de vez em quando, fazer uma jantinha em casa, tomar um vinho, né? De 1 a 10, qual o teu nível de satisfação com essas ações na tua vida, com essa conexão com essa parte da vida da gente, né? A gente vai pegar essas 4 partes e ainda vai dividir elas em 12 partes, né? Que são as 12 partes que a gente analisa para ter essa integridade toda quando a gente fala dessa conexão com a roda da vida. Entendido isso? Entendido, né? Então eu vou pôr uma imagem aqui da roda da vida e eu vou fazendo essas perguntas. De vez em quando eu vou tirar da imagem para a gente poder também se ver aqui um pouquinho, mas qualquer dúvida, meninas, vocês podem me chamar e a gente vai conversando. Deixa eu só achar meu arquivo aqui rapidinho. Deixa eu só tirar ele daqui.
Pronto. Cadê? Aqui. A roda da vida nada mais é do que essa imagem aqui, né? Tá aparecendo a imagem aí para vocês da roda da vida? Sim? Para mim ainda não. Tá aparecendo a imagem da frase que tu falavas do pássaro. Vamos ver para as demais colegas. Então vamos ver aqui Para que mim foi também aparece o pássaro. Então isso é problema já da final da tarde, o Tico e o Teco já não funcionam mais como no começo, né? Então a gente vai vendo aqui como fazer. Deixa eu ajustar aqui. Pronto. Agora vai. Agora sim. Apareceu aí a roda da vida agora? Sim. Oi? Agora sim. Então tá bom. Então a roda da vida é isso, tá? Esse exercício aqui, se você quiser anotar, é muito bacana. E se você quiser também depois procurar na internet, tem muita coisa sobre isso, tá? Eu vou começar fazendo essas perguntas e dialogar um pouco com vocês acerca primeiro da qualidade de vida, que tá bem no alto aí, no lado esquerdo em cima, né? Então, de 1 a 10, qual o teu nível de satisfação com a tua criatividade, hobby, diversão, que foi a pergunta que eu fiz, né? O exemplo que eu dei. O que é essa criatividade, hobby, diversão? Não tem um conceito certo para isso. É o teu entendimento do que é isso. Mas, por exemplo, quando eu te digo, você está satisfeita com a tua diversão, com os teus hobbies, né? Com aquilo que tu gosta de fazer, o quanto tu está fazendo aquilo que você gosta, o quanto, claro que agora em época de pandemia a gente não pode ter aglomeração, né? Mas reunir aí um grupinho de casal, reunir as amigas, né? Tomar um vinhozinho, enfim, como é que tá isso, né? De 1 a 10, qual o teu nível de satisfação com a tua vida em relação a isso? Lembrando que esse ponto está dentro da qualidade de vida, né? Então, quando a gente fala de qualidade de vida, qual o teu nível de satisfação com isso? O segundo ponto, ele pede em relação a de 1 a 10, o que tu faz aqui? Quando você tem, vai te dando nota, tá? De 1 a 10, qual o teu nível de satisfação com a tua plenitude e felicidade? Você se sente plena e feliz, né? Você se sente plena e feliz em relação... aí as pessoas às vezes me perguntam, Marcos, o que é felicidade? Eu gosto muito de trazer isso, né, gente? Que felicidade não existe. A felicidade é um estado de espírito, né? Então tu não pode dizer, espera aí que eu vou ali ser feliz e já volto. O que você fala, né? Você diz, eu vou ali fazer alguma coisa que eu gosto e eu vou ter a sensação de felicidade fazendo aquilo que eu gosto. Muitos teóricos hoje, eles trazem a felicidade atrelado à saúde. E eles falam que, e aí entra um pouco essa conexão que a Sol fez no começo, mas quando eu falo de felicidade, eu trabalho a saúde individual e a saúde social. A saúde individual tem a ver com a tua saúde física e a saúde psicoemocional. Então, para ser feliz, eu tenho que ter essa questão física, e aí a saúde propriamente dita, e a questão da psicoemocional, que é cuidar com o que você pensa. Porque tudo que gera uma ação, tudo que tu faz, tudo que tu fala, primeiro passa pelo teu pensamento. Então, tu tem que ter um cuidado muito grande com o que você pensa. Na parte social, ele traz 3 tipos de saúde. Ele trabalha a saúde, primeiro a saúde financeira, a saúde nos relacionamentos e a saúde emocional, né? Então, assim, a gente cuidar um pouco dessas 5 partes da saúde pressupõe essa felicidade. Então, assim, a pergunta é, de 1 a 10, qual o teu nível de satisfação com a tua felicidade? Tu tá cuidando dela? Ou ela acontece sem você perceber, né? Ou você consegue ir com esse crescimento orgânico para essa felicidade, ir em direção a ela, né? O outro ponto ainda da qualidade de vida, de 1 a 10, qual o teu nível de satisfação com a tua espiritualidade? Né? De novo, Marcos, o que é a espiritualidade? Eu gosto de falar espiritualidade em relação à questão de fé, né? Dessa questão da fé em Deus mesmo, né? Eu sempre brinco com os grupos quando eu faço presencial, o que é Deus para você? Aliás, essa é uma pergunta, alguém pode me dizer? O que é Deus para você? Você acredita em Deus? Tem alguém aí que pode me dizer se acredita em Deus?
Eu acredito. Tu acredita, Marisa? Por quê? Me conta. Me dá uma evidência aí. Porque ele é muito presente na minha vida, então eu não tenho como descrer que não existe. Ele existe mesmo e está sempre presente na minha vida. Marisa, eu vou te dizer uma coisa, não tem resposta certa para isso. Tem a nossa resposta, né? Essa é uma coisa que é nossa, a espiritualidade é tua. Agora, quem não tem essa resposta, que ficou pensando um pouquinho, para e pensa se acredita tanto em Deus quanto fala que acredita, né? Eu falo muito isso, né? Como é que a gente pode medir a nossa espiritualidade? Para mim, medir a espiritualidade tem a ver com a tua oração, né? Então, a tua oração diária, como que tu faz? Eu digo assim, se tu tá pedindo alguma coisa, o teu nível espiritual ainda, de espiritualidade, ainda, no meu ponto de vista, no meu conceito, precisa evoluir. Porque tu ainda não acredita o suficiente que tem um ser maior que gera e sabe de fato o que vai acontecer. Claro que está nas tuas mãos, né? E ele é que nos guia. Isso, ao menos, é o que eu acredito, e cada um com as suas crenças. Mas no momento que tu agradece por tudo que acontece, e tem coisas, às vezes, tão difíceis de a gente agradecer, né? Por exemplo, agora pela própria questão, por exemplo, desse Covid. Né, Marcos, como é que a gente vai agradecer por essa pandemia? Como que a gente vai agradecer? Eu tenho encontrado coisas muito lindas para agradecer, gente, né? Eu estou aqui, por exemplo, com o João Vitor e a Maria Luísa, meus filhos, né? E que nesses 16 anos de vida deles, eu nunca passei tanto tempo com eles como agora, né? De estar junto um período de tempo maior, de almoçar junto, de lavar louça junto, de distribuir tarefa da casa junto. Antes isso acontecia nos finais de semana, porque tem aula, né? Cada um tinha suas atividades, agora a gente está junto. Então, tem coisas para a gente agradecer, né? E eu digo que isso está desenhado para cada um com essas conexões daquilo que você pediu, daquilo que você desejou, daquilo que você... né? Eu sempre falo essa coisa do que você clamou, eu gosto de usar isso, né? Porque o clamar é pedir, né, gente? Clamar é solicitar. E quando você reclama, né, você está clamando uma coisa ruim e tu está pedindo de novo, que eu refazer de novo. Então, é uma atenção muito especial para isso que tu pede para tua vida, para isso que tu clama, né? E eu gosto muito dessa coisa do agradecer, né? Para mim é muito que é a graça descer, né? Então, toda vez que eu agradeço, quando eu olho para a espiritualidade, eu estou fazendo com que a graça desça, né? Então, é como se eu me conectasse e eu aproximasse, né? É você se conectando com essa força espiritual que cada um tem essa sua crença dentro dessa linha. Eu gosto muito de falar disso. Então, de 1 a 10, como que está esse teu nível de satisfação com essa parte da tua vida? Né? Já parou para pensar nisso? Vamos olhar a questão pessoal, gente. Né? Questão pessoal, a primeira coisa é, de 1 a 10, qual o teu nível de satisfação com a tua saúde e disposição? Né? Você chegar em casa, botar um tênis, fazer uma caminhada, né? Ou seja, estar disposta a fazer as coisas que você gosta, olhar um pouquinho para você dentro disso, né? Eu gosto muito dessa questão pessoal, quando eu falo aqui, quanto tempo das 24 horas do dia tu tem se dedicado para ti, né? De cuidar de você, de fazer aquilo que você gosta, né? De cuidar da tua saúde, né? Eu hoje estava mesmo me olhando no espelho e disse, nossa, eu tô com... Preciso refazer meu botox, eu preciso dar um jeito que meu pescoço está começando a ficar enrugado, né? Quer dizer, assim, de olhar para você e olhar... Eu gosto muito, gente, da história e do trabalho da Maria Dalva Rolim, né? Ela conta uma história muito linda de uma conexão dela com ela mesma, que ela entrou numa depressão muito profunda e, né, passando um momento de crise na empresa que ela tinha e tal, e tem ainda, e ela parou para descobrir quem era ela e olhar de fato o que nunca abandonou ela e teve com ela desde pequena, né? E ela se conectou muito com essa coisa de criar cavalos, né? Os pais dela criavam cavalos e tal. E ela criou uma metodologia muito linda, se alguém quiser pesquisar na internet, chamada Horsemanship. Como se conectar e entender o relacionamento com as pessoas a partir do comportamento dos cavalos. Linda essa história, né? E isso tem a ver um pouco com essa conexão, com essa saúde, disposição interna. De 1 a 10, vamos para o outro. Qual o teu nível de satisfação com o teu desenvolvimento intelectual? Né? O quanto você está estudando, lendo alguma coisa, pesquisando.
agora essa história de lives, né? Ou seja, a gente tem um conjunto de informação disponível para a gente, mas o quanto você está conseguindo se conectar, você está conseguindo selecionar aquilo que de fato é importante para você, né? Eu gosto muito de olhar essa coisa de futuro, passado e presente, né? O futuro a gente está construindo hoje, né? E do passado só serve o que a gente aprendeu. Então, olhar para o futuro como algo que é um reflexo daquilo que eu faço hoje, para mim faz muito sentido, né? Conecta muito. A outra questão, outro ponto na questão pessoal, de 1 a 10, eu queria saber qual é o teu nível de satisfação com o teu equilíbrio emocional. Como é que está o teu equilíbrio emocional, né? Equilíbrio emocional, as pessoas às vezes pensam, é brigar, é gritar, é chorar, também. Mas equilíbrio emocional, para mim, muito está ligado a desistir, né? A jogar a toalha, a se emburrar, né? A ficar quietinho num canto. O casal, às vezes, né? Dormir de bunda virada um para o outro, né? Não vai adiantar, gente. Tu vai acordar, o problema vai estar ali e tu perdeu uma noite de dormir agarrado, né? Não tem o porquê não conversar, não dialogar, não resolver isso, né? Lógico que de vez em quando a gente se irrita, né? E como diz a Sol, conhecendo aí um pouco ainda dessa fase cíclica, tem horas que eu quero ficar quietinho e tal, né? Mas quando eu tenho esse diálogo com o meu parceiro, com a minha parceira e tal, isso faz muito sentido, de entender o espaço de cada um, né? Eu sempre falo, a tua felicidade não é minha responsabilidade, né? Jogar para o outro a responsabilidade pela tua felicidade é egoísmo, né? Então, assim, cada um precisa olhar para a sua felicidade, e quando a gente se reúne com um casal, juntar felicidades. Isso que é o bacana de a gente fazer. Então, quando a gente olha de equilíbrio emocional, de 1 a 10, qual é o teu nível de satisfação em relação a isso, olhando para ti, nessa questão pessoal, né? Vamos olhar o outro ponto agora, que é o terceiro, que é a questão profissional, né, gente? Eu sempre falo aqui, né? Profissão é aquilo que você escolheu para fazer. Então, assim, não importa se você, por exemplo, Marcos, eu sou dona de casa. Eu digo, se isso foi por uma escolha tua, muito legal. A questão é quando eu fico dona de casa, ou sou dona de casa, não por uma questão própria. Nossa, eu queria tanto trabalhar fora, eu queria tanto abrir um negócio, eu queria tanto fazer isso. Opa, aí a gente consegue olhar, porque não é por desejo, né? Mas se aquilo que tu faz hoje foi por uma escolha, gente, isso é lindo, né? Mas vamos olhar a questão profissional. De 1 a 10, qual o teu nível de satisfação com a tua realização e propósito? Gente, propósito, eu brinco, eu digo que eu quero escrever um livro sobre isso, né? Porque assim, olha, 90% das pessoas que chegam até mim e a gente vai fazer um trabalho, elas não têm um propósito claro, que é assim, por que você faz isso que você faz hoje, né? Ou tu simplesmente faz porque sempre fez e tu segue fazendo, né? Isso aqui, gente, parar para pensar, isso é tão louco. Eu tenho uma história tão engraçada disso. Eu adoro salmão, né? Adoro comer salmão, assim, é meu prato preferido. E a minha mãe faz um, assim, que é fantástico, né? Só que a minha mãe sempre, o salmão dela, ela corta o rabo, corta a cabeça e faz aquilo ali, aquele tempero maravilhoso. E a última vez que eu fui, e eu sempre faço o mesmo salmão, né? E a última vez que eu fui na mãe, ela fez um salmão, era um menorzinho, assim, e nós conversando na cozinha, ela fazendo e tal, e ela não cortou o rabo e a cabeça, e botou na forma. Eu disse, mãe, mas né, a senhora não esqueceu de cortar o rabo e a cabeça? Não, ela disse que às vezes eu cortava o rabo e a cabeça quando não cabia na forma, né? E aí por isso que eu cortava. E eu, a minha vida toda, cortei o rabo e a cabeça do bendito do salmão porque eu achava que a receita era assim, né? Então, quer dizer assim, o quanto a gente, às vezes, não para refletir sobre aquilo que eu faço, né? Essa reflexão que a Sol trouxe hoje para nós, né? Quem de vocês já tinha parado para olhar para esses ciclos dessa forma, né? Então, propósito, gente, é sair do piloto automático. Propósito é você olhar para você mesmo e dizer assim, você está realizada hoje? Gente, e tá tudo bem não estar realizado. E tá tudo bem não estar realizada, né? Eu vou trabalhar mais para frente com vocês uma coisa que é o Enneagrama. Eu sou apaixonado por Enneagrama, né?
E eu fiz 3 vezes o meu teste do Enneagrama, porque eu dizia que dava errado comigo, que não era aquele tipo, né? Até que eu percebi que eu preciso acolher, e eu sou daquele jeito mesmo. E tá tudo bem eu ser desse tipo, né? Mas é uma negação primeiro, né? E aí eu escondo lá dentro do cantinho, assim, um sonho, um desejo, né? Um propósito. Aquilo tá tão escondidinho lá que tu vai esperar para jogar isso para fora quando, né? Eu brinco, vai esperar passar por uma outra vida para depois voltar e fazer isso? Não dá, gente. Dá para a gente fazer agora. Talvez não na velocidade que você deseja, mas não dá para a gente desistir desse propósito, desse sonho e tal. Nessa questão profissional ainda, o outro ponto que eu queria que tu te desse uma nota de 1 a 10 é qual o teu nível de satisfação com o teu recurso financeiro? Com os teus recursos financeiros? Gente, aqui de novo é uma questão de colocar energia. Colocar energia efetivamente nisso. Colocar energia não é colocar trabalho, né? Então não é baixar a cabeça, trabalhar e achar que isso vai dar dinheiro. Isso vem muito da imigração que veio para o Brasil, que veio para cá com a força do trabalho muito forte, né? Que era trabalhar. E acha que quanto mais trabalhar, mais dinheiro dá. Não é isso, né? A força que eu digo de colocar no dinheiro, de olhar para essa abundância, é de parar para pensar, é de refletir, né? Às vezes você tem um perfil de ser muito mais útil daqui a pouco não trabalhando, não botando a mão na massa, mas efetivamente coordenando, pensando, dialogando com pessoas, né? Então, assim, é entender qual é a tua força para isso. Mas qual é o teu nível de satisfação? Eu sempre conto a história da minha mãe, né? Eu gosto muito de lidar e trazer de histórias de família, porque isso faz sentido. A minha mãe me disse, eu fazendo esse trabalho com ela, me disse, Marcos, eu quero ganhar muito dinheiro. Eu disse, que legal, mãe, mas quanto é muito dinheiro para a senhora, né? E ela me disse, 6 mil reais por mês. Eu disse, que legal, mãe. E o que a senhora vai fazer para ganhar 6 mil reais por mês, né? Gente, a minha mãe, aqui no Sul a gente fala chimia, né? Aí eu acho que vocês falam geleia, né? O pessoal mais de Minas aí, né? Santa Catarina ainda é chimia. Mas falar de geleia. A minha mãe começou a fazer geleia, que ela é apaixonada por lidar naquelas panelão e ficar mexendo, né? E ela faz geleia de pimenta com não sei o quê, de pitanga, com hortelã, né? Ela inventou umas... E ela fica inventando essas coisas de... Só que geleia ou chimia não vende tanto. Só que a minha sobrinha criou para ela um site de geleias gourmet, né? E eles vendem isso, meu pai faz umas caixinhas de móveis de demolição e eles vendem isso para casas de carne, para comer com carne de porco, carne de ovelha, né? Essas geleias. Gente, ela tá ganhando muito mais que os 6 mil reais que ela queria, né? A questão é sair do querer e de fato agir, né? De fato fazer alguma coisa em relação a isso. Então, recursos financeiros de 1 a 10, qual a tua nota, teu nível de satisfação com isso? O outro ponto na questão pessoal, gente, é qual o teu nível de satisfação com a tua contribuição social? O que tu tem feito pelas outras pessoas de 1 a 10? Qual o teu nível de satisfação com isso, né? Que é um pouco essa coisa, eu falo muito de sair do egoísmo. Tem um vídeo muito bacana circulando na internet, de uma pesquisa que fala que a tua saúde é diretamente proporcional ao quanto você se importa com as outras pessoas. Gente, os dados são assim assustadores, de pesquisa mesmo científica sobre isso, né? E isso passa por essa contribuição social, né? Essa contribuição social tem muito forte a empatia, né? Só que empatia, eu só consigo olhar para outra pessoa quando eu consigo me olhar. Se você não consegue se olhar, você não olha para outra pessoa. Então, aqui por exemplo, se você tem mães, quem tem filho, geralmente diz, eu quero ver meus filhos felizes. Eu tenho uma notícia não muito boa para vocês. Eles não vão ser felizes porque você quer, né? Então, se você quer contribuir na felicidade do teu filho, você precisa ser feliz. Se você for feliz, não tenho dúvida que o teu filho vai ser feliz. Agora, você chegar e dizer para ele, eu quero que tu seja feliz, isso não é assim que funciona. Então, olhar para a sociedade, olhar para o outro, pressupõe olhar para dentro, olhar para a gente e sim
né? Quem consegue se olhar, consegue se imaginar no lugar do outro e fazer alguma coisa pela sociedade. Vamos olhar para os relacionamentos? De 1 a 10, qual o teu nível de satisfação com o teu relacionamento com a tua família? Gente, aqui é muito legal nesse momento que a gente está vivendo agora, né? Ou seja, a gente olhar para esses relacionamentos. E aqui, tu fazer uma pergunta, né? Na mesa de jantar, ou quando estão sentados na sala, né? Dizer assim, gente, vamos cada um contar os seus sonhos. Sabe os sonhos do teu marido, do teu parceiro, do teu namorado? Sabe os sonhos do teu filho? Sabe o que passa pela cabeça dele, né? Ou assim, eu até imagino, mas não sei, né? Perguntar para essas pessoas o que elas estão sentindo agora nesse momento de isolamento social. Teu pai, tua mãe, quem tem eles ainda, né, gente? Eu estava desde março sem ver os meus, né? A gente tô com todo cuidado, o pai é diabético, né? Obeso. Então, assim, um grupo de alto risco. Gente, eu não me aguentei. Semana passada, sexta-feira, eu fiz o teste. Fui lá em Frederico, assim que deu negativo, foi a primeira coisa que eu fiz, foi correr lá para eles e dar um abraço, dar uns apertão, e sabe, assim, gente, é tão gostoso, né, e de a gente dar valor para coisas que às vezes a gente não entendia como, né, como importante, né. Eu estava hoje falando com um grupo de professores, né, e a Sol aí também trabalha com isso, parece que o processo de educação até então era ensinar conteúdo. E agora que a gente não tem mais o abracinho da prof, a chamada, o apito do professor, parece que tudo isso está fazendo falta nesse processo. Então, isso nos leva a pensar que educação é o todo, né? Não é o conteúdo. O conteúdo eu ainda posso mandar para casa, eu posso fazer, mas esse processo de uma educação integral, de se conectar com esse todo, com essa roda da vida, gente, não tem preço quando a gente consegue fazer isso. O outro, eu queria que você colocasse de 1 a 10, né? Esse aqui, ó. Qual o teu nível de satisfação com o teu desenvolvimento amoroso? Né? Como é que tá a tua relação amorosa de 1 a 10? Né? Você está se dedicando para o teu parceiro, para o amor da tua vida, para a pessoa que você decidiu passar teus dias? Eu sempre falo, gente, que relacionamento é saldo, né? Não tem pessoa perfeita, né? Graças a Deus. Então, assim, saldo você tá com essa pessoa, o que você admira nela tá mais alto que aquilo que tem de ruim, né? E a gente precisa ir tentando melhorar isso, né? E melhorar. Agora, relacionamento, ele não anda sozinho, né? Ele não vai sozinho. Se você não dedicar um tempo para isso, se você não fizer de vez em quando um almoço especial, pôr uma mesa especial, se você não sentar, né, ou seja, para escutar uma música juntos, para sonhar juntos, planejar uma viagem, né, ter algum sonho em conjunto, não olhar para isso, gente, beijar na boca, abraçar, fazer sexo, gente, tudo isso é muito bom, é muito gostoso, e eu preciso olhar para isso. Se eu não cuidar isso no relacionamento, eu e a minha ex-mulher, a gente tem um relacionamento muito lindo, né? Muito gostoso mesmo, assim. A gente é muito amigo mesmo. Até meu ex-sogro ontem teve uma doença e tal, e, né, eu dou todo o suporte, porque a gente tem uma amizade muito grande, tanto com a família dela e ela com a minha e tal. Só que eu brinco com ela que se era para mim ter casado com uma mulher boa, eu casava com a minha mãe, né? Quer dizer, o nosso relacionamento, a gente foi casado 10 anos e terminou o amor, terminou o tesão, né? E aí a gente virou amigo. E o relacionamento entre homem e mulher, casal, o que diferencia de uma relação de amizade é o sexo, né? Essa relação carnal, vamos dizer assim, sentimental. Se não tiver isso, se eu não cuidar disso, vira amizade. E aí tu pode ter amizade com qualquer pessoa, com teu pai, com a tua mãe, com outras pessoas, né? Então, cuidar do relacionamento amoroso, gente, faz muito sentido. E o último deles, de 1 a 10, qual o teu nível de satisfação com a tua vida social? Como é que está a tua satisfação com a tua vida na sociedade, no município onde tu tá, com os amigos e tal? Bom, depois que tu olhou tudo isso, gente, separa as notas, assim, as 3 primeiras, as 3 segundas
as 3 terceiras e as 3 quartas notas, né? Então, vai dar grupinhos de 3. Soma essas 3 e qual desses 4 cantos aí que ficou com uma nota menor, assim. Aí tu pega esse canto que ficou com uma nota menor e olha qual das 3 notas é a menor. Qual é o ponto que... Eu vou botar aqui na tela que daí tu pode dar uma olhada, tá? Que aqui, como tu não tem a figura... Olha aí, quando a gente começou aqui no Criatividade, Hobby e Diversão. Então, primeiro 3, 3, 3, 3. Qual ao ponto que ficou a nota mais baixa, que quer dizer que tu tá mais insatisfeito, né? Então, qual é esse ponto que você precisa mexer agora na tua vida que vai impactar em todos os outros? Que ponto é esse? Gente, isso aqui é mágico. Isso aqui é a conexão que a Sol falou lá do começo, quer dizer, eu conhecendo isso aqui, eu sei por onde eu tenho que começar mexendo na minha vida. E aí cada um com os seus problemas. Gente, e fica tranquila. Fica bem tranquila que todo mundo tem problema. Todo mundo tem. Então os teus não são, talvez assim seja um pouco diferente dos outros. Mas esses 12 pontos aqui da nossa vida, da roda da vida, são os 12 pontos que a gente precisa olhar com atenção, se reconectar e se conectar com esses pontos para a gente conseguir fazer essa roda da nossa vida andar de uma forma redonda. Quanto mais redonda, melhor. Isso é o que eu queria trazer para vocês hoje, né? Eu trouxe uma coisa de um desafio muito simples, né? Mas eu queria que durante a semana e até a nossa próxima live, se você pudesse olhar qual é esse ponto que você tem que fazer alguma coisa, e o meu desafio é que você faça. Que você faça isso por você. Faça isso. Olha qual o ponto que você pode, que você está mais descontente ou mais insatisfeita e se propõe a fazer uma ação para melhorar esse ponto. Não tenta melhorar os 12, não tenta melhorar um de cada, não tenta, pega um. E depois que tu melhorou esse, tu faz a tua roda da vida de novo para ver qual é o ponto e pode ter certeza que mudou todos esses números, todas essas tuas avaliações quando tu passar a olhar para isso, né? Gostei muito quando a Sol diz, olha, Marcos, eu faço isso toda vez que inicia esse ciclo novo, né? Então, quando faz esse ciclo novo, eu dou uma olhada para a roda da vida e isso, gente, a gente aqui em casa, como eu trabalho com isso, essa roda da vida, para tu ter uma ideia, a gente tem ela plastificada atrás da porta do banheiro. Sabe aquele momento que tá só você com você mesmo, que não tem o que tu fazer? A gente olha para essa roda da vida e esse é o momento de a gente pensar. E aí cada um encontra um jeito. O que você não pode é não olhar para você. É não olhar para essa conexão com a tua roda da vida e conectar com alguma coisa que você pode fazer por você mesmo. Não sei se vocês viram que eu tô de touca, claro que eu dei a desculpa que é porque é frio, mas eu tô careca, né? Eu uso prótese e tal, e eu tirei meu cabelo para lavar, literalmente, então eu tô bem carequinha. Gente, eu não me importo com isso, né? Desde que isso me faça bem. Botar cabelo, usar cabelo, emagrecer, fazer botox, como eu brinco, né? Quer dizer assim, se isso faz bem para mim, faça. Né? Então, o que faz bem para você, o que conecta você com essa melhoria, a dica minha é faça. Né? E que a gente possa ficar com a frase da Michelle Obama, né? Então, se efetivamente a senhora tivesse casado com esse cara, a senhora poderia ser dona de restaurante? Não, né? Se eu tivesse casado com esse cara, ele seria o presidente dos Estados Unidos. Então, que a gente pode aquilo que a gente quer, né? E sempre a gente em primeiro lugar, eu em primeiro lugar. Porque se eu estiver bem, eu estiver conectado comigo mesmo, conectado com as pessoas que eu curto, com aquilo que eu quero fazer, gente, você transforma o que tiver ao teu redor. Ok? Passei um pouquinho do tempo hoje, 3 minutinhos, mas eu queria ouvir um pouquinho ainda, 1, 2 pessoas, o que vocês curtiram esse tema de hoje, como foi para vocês, quem pode me dar um depoimento, isso para mim é bem importante. Quem pode abrir o microfone, que eu quero te ver também. Alguém pode me dizer como foi? Curtiram, não curtiram? Marisa, me conta você, curtiu?
Sim, gostei muito. Que legal. Tu já tinha feito, não? Eu fiz uma vez, mas há muito tempo atrás. Eu acho que a gente tem que praticar mais do que a gente aprende. Bem isso, né, Marisa? Parece que faz tanto sentido algumas coisas e a gente deixa às vezes escondidinho, né? Isso. Trazer isso à tona, isso faz muito, muito sentido. Lu, me conta em você, curtiu, Lu? Curti bastante, sim. Eu acho que essa tua fala, quando é bem o que a Marisa trouxe, a gente sabe, né, de tanta coisa, a gente sabe da importância de olhar para nós, né, para que a gente esteja bem e consiga passar uma energia boa, uma energia contagiante, que a gente só consegue quando a gente está bem conosco mesmo, né, conectados os nossos desejos com as nossas ações, o nosso emocional, com as nossas atitudes, né? E a gente consegue transparecer isso e olhar para nós, com certeza faz com que a gente olhe os pontos bem, como tu diz assim, seja bem cirúrgico com o que a gente tem que melhorar. Que a gente sabe muitas vezes o que a gente tem que melhorar, mas a gente não para pensar e montar um plano de ação em cima disso, né? Bom, a gente sabe, do meu quadrante é que eu sei o que eu tenho que melhorar. Mas, e agora? Né, 20 horas e 6 minutos eu vou desligar a minha live e o que eu vou fazer agora? E amanhã de manhã, será que a rotina vai me engolir de novo? Ou será que eu vou pensar sobre isso e continuar refletindo para, de fato, melhorar enquanto pessoa, né? Lu, Então, sabe o que eu falo assim, ó? Enquanto eu não sei disso, tá tudo bem. Agora, no momento que eu sei, né? Então, se você que está aí do outro lado agora, se você sabe desses pontos, refletiu sobre isso, agora você tem a responsabilidade de fazer alguma coisa. Enquanto você não sabia qual era o ponto, não tinha parado para avaliar, é como se você nem soubesse que não sabia. Você nem sabia que não sabia, mas agora você sabe que você não olha. Então, a responsabilidade agora é de vocês, de melhorar a vida de vocês. E a gente não tem o direito de não ser feliz, meninas. A gente não tem esse direito. Solzinha, querida, quer encerrar? Trazer um pouquinho como foi? Era isso que tu imaginava? Sol, acho que tá fechado o teu mic. Estava fechado mesmo, Lu. Então, eu acho que todo o encontro, sabe? Toda a possibilidade que a gente tem de se reunir, eu enxergo isso como muito valoroso, né? Porque a gente tem falado isso várias vezes, né? A gente poderia ter escolhido estar em qualquer lugar, mas nós escolhemos estar aqui, né? E eu acho que quando a gente, né, fala no Ação Mulher, é mais ou menos isso, sabe? A gente botar as nossas escolhas para serem feitas, né? É a gente querer enxergar para frente, a gente querer enxergar esse monte de possibilidades, a gente querer aprender, né? E eu conheço a Roda da Vida há bastante tempo, todas essas percepções, né, que foram trazidas. Então, revisitar tudo isso relembra a gente de muita coisa, sabe? E eu acho que fortalece a nossa atitude para amanhã, né? Então, quando a Lu colocou, e aí, o que a gente vai fazer, né? Eu penso que é muito isso, né? Quando o Marcos colocou, agora a gente sabe, agora a gente tem responsabilidade, né? Então, eu acho que isso é válido demais. Né? Então, eu acho que, né, o nosso encontro foi incrível, né? A nossa expectativa é sempre muito alta, né? É muito bom poder se conectar, né? Principalmente com as meninas que estão agora, né, podendo entender um pouquinho de qual é o movimento que a gente está fazendo, né? Então, valoroso como sempre, né? Eu brinco que as quintas-feiras, elas, né, as terças e as quintas, elas gabaritam, assim, deixam a semana lá em cima. É isso. E agora nós temos uma intenção, né, Sol? De a gente olhar para toda a nossa roda da vida e montar uma ação a partir da nossa intenção, né? Show! Obrigadão, Marcos. Meninas, de minha parte, é isso. Beijo no coração de vocês. Me queiram bem, que não custa nada. Até semana que vem, né? Já fico aqui ansioso para encontrar vocês de novo e a gente bater aquele papo legal. Beijão! Beijo para todo mundo. Depois eu vou pedir para a Lu passar o linkzinho para quem quiser conhecer um pouco mais, enfim, e dar uma pesquisada, porque a gente às vezes fica curiosa, né? Mulher, a gente tem essa curiosidade. Então, eu vou passar para a Lu e para a Dani para elas compartilharem com vocês, tá? Super beijo para todo mundo. Vai no nosso informativo amanhã, meninas. Todo o material resumidinho.
Obrigada, Sol. Beijo. Boa noite, Lu. Boa noite para todo mundo, gente. Beijo, Dani.